pessoa grava aula é assim, minha gente. Cachorro no colo. É vida de professor na quarentena, é isso. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula sobre a epopeia, a narrativa que a antiguidade dedicou a relatar a história dos heróis. A epopeia, gente, é o poema épico. E aí vamos entender que quando Aristóteles, como você está vendo aí, ele falou sobre o gênero épico lá na Poética, ele estava falando em grego. E a palavra épico em grego vem da raiz epos, que é a palavra usada na época para discurso e para narração. Então, sempre quando Aristóteles na Poética está falando que existem 3 gêneros literários e que um desses gêneros é o gênero épico, ele está identificando o gênero narrativo, aquele grupo de textos, aquela família que tem várias espécies de textos literários, em que um narrador vai contar o que acontece a um grupo de personagens ao longo de um tempo. Então, o que é que esses personagens fazem? Quais são as situações que eles vivenciam ao longo de uma etapa de tempo, certo? E é importante você lembrar que quando Aristóteles fala na Poética de gênero épico, ele está falando do gênero narrativo, mas ele está considerando apenas um tipo de texto narrativo, que é a epopeia, que tem características específicas. Hoje a gente vai considerar a epopeia como uma das espécies dentro dali do gênero narrativo. É um dos tipos de texto que integra a família dos textos narrativos, dos textos épicos. A gente teria 4 grandes espécies fazendo parte das narrativas literárias. O conto, tem um vídeo sobre conto aqui no canal, vou deixar linkado para vocês. O romance, também tem um vídeo sobre romance, está linkado. A novela e a epopeia. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a epopeia, tá bom? O que é uma epopeia e especificamente o que é uma epopeia clássica, que é o tipo de texto que o Aristóteles caracterizou lá na Poética. É um poema narrativo, já tinha antecipado para vocês, que é cantado, isso é importante, por um aedo. Aedo, gente, é um tipo de artista literário que existia na Grécia Antiga, que era um cantor que conhecia as histórias lendárias, meio mitos, meio lendas, de grandes heróis do passado, que conhecia os hinos aos deuses, e ele se apresentava principalmente para a nobreza da época, cantando essas histórias. A cultura grega era uma cultura extremamente musical. A arte grega se expressava através da música. E talvez seja por isso que o Aristóteles, quando fala do texto épico, do gênero épico, ele só se refere à epopeia. Como outras formas de narrativa artísticas, ficcionais, como, por exemplo, o conto popular, já existiam na época, mas não eram cantados, eram relatados sem a ajuda da música, sem a ajuda do canto. Uma possibilidade é que Aristóteles achava que aquilo não era arte, porque não tinha essa distinção tão clara do discurso do cotidiano, enquanto que na música, sim, você tinha essa distinção do texto do cotidiano e se tornava arte. Esse aedo, gente, ele era inspirado pela musa. Os filósofos gregos, Platão inclusive, eles tentavam explicar por que certos aedos eles conseguiam comover tanto e eles conseguiam fazer a sua arte tão bem. E aí consideravam que eles seriam inspirados pelas musas, que eram divindades, eram 9 deusas, responsáveis pela inspiração dos artistas e de alguns outros trabalhos intelectuais, como, por exemplo, a escrita do historiador. Tanto era marcante essa questão da inspiração das musas na cultura da Grécia Antiga, que o início das epopeias, que são fundamentais para a cultura ocidental e que são referência para o estudo desse gênero e dessa espécie literária, a Ilíada e a Odisseia, começam no primeiro verso com a solicitação do aedo para a musa. Conta-me, musa, é como se começam esses textos. O poeta pede que a musa diga para ele o que aconteceu, lhe revele a verdade. É uma historinha parecida com o início do filme Hércules da Disney, a animação. Se você já assistiu a animação do Hércules da Disney, vai lembrar que começa um narrador falando sobre o período dos heróis e tal, e aparecem as musas
Aparecem 5 musas responsáveis diretamente pelas artes, e essas musas é quem vão cantar, elas não contam, elas cantam, como se fazia na Grécia Antiga, uma história grandiosa que vai ser a história da luta dos deuses pela harmonia do universo contra os titãs. Então, o Aedo, ele era inspirado pela musa, segundo a cultura grega, e a musa era quem contava para ele o que tinha acontecido, ele estava repetindo ali as palavras da musa, e era a musa também que inspirava para que seu canto fosse um canto belo. Então, primeira característica da epopeia clássica que era um texto sagrado, relatado pelas musas. Segunda característica era um texto cantado, era uma história que se contava cantando, e tinha o acompanhamento da música, principalmente aqui no formix, tá? Que é esse instrumento que vocês estão vendo. A segunda característica que é essencial, aquela que permanece ao longo do tempo, e quando se vai fazer epopeia fora do contexto da Grécia Antiga se mantém, é que essa narrativa relata os feitos grandiosos do herói lendário, de um herói que é lendário para esse povo e que representa esse povo. Vão ser considerados feitos grandiosos as vitórias em guerras, ou então o sucesso em uma viagem muito perigosa. Por exemplo, na história da Ilíada se fala da vitória de Aquiles na Guerra de Troia. Na história da Odisseia, a gente tem a viagem, que é muito difícil, de Odisseu, Ulisses, e ele conseguir retornar com o sucesso dessa viagem por causa dos perigos que ele enfrenta, já é um feito épico. E no final ainda tem uma luta de Ulisses contra os pretendentes de Penélope que queriam tomar o trono para si, e aí quando ele tem essa luta, a gente tem também a vitória numa guerra, tá? É uma batalha pequena, não é uma grande guerra, mas é uma vitória de batalha. E uma coisa que é importante é que nesse recorte da epopeia clássica, os deuses estão sempre envolvidos. Esses heróis, eles são favorecidos por alguns deuses, eles enfrentam a oposição de outros deuses, e a maneira como os deuses se relacionam com a vida desses heróis é bastante significativa para o seu destino. Além disso, uma outra característica em comum aos heróis das epopeias clássicas é que eles são descendentes de deuses, tá? Aquiles, ele é filho de uma ninfa do mar, uma Nereida, filha de Nereu, que é o deus primitivo do mar. Antes de existir Poseidon, existia Nereu. Nereu tem uma filha que é Tétis, e Tétis é a mãe de Aquiles. No mito, é Tétis quem pega Aquiles bebezinho pelos calcanhares e o mergulha no rio que lhe dará a imortalidade. Já Odisseu, ele por parte de pai é bisneto de Zeus, segundo algumas tradições do mito, e por parte de mãe ele é neto de Hermes. Então, ainda uma característica que a gente vai ter e que explica por que é que esses heróis têm preferências de alguns deuses, oposição de outros, e porque eles têm algumas habilidades que são importantes para que eles conquistem esses feitos grandiosos, é que eles são descendentes de deuses. Então, a epopeia clássica é um poema narrativo que vai contar os feitos grandiosos de um herói, e esse herói tem uma série de características específicas que permitem ele fazer esses grandes feitos e serem o herói que você exalta porque tem orgulho daquilo que ele representa. Quais são essas características dos heróis clássicos das epopeias? A gente não está falando aqui, gente, dos mitos, tá? A gente está falando dos heróis das epopeias. Primeiro, são homens adultos. Nos textos das epopeias tem essa seleção de gênero e também tem uma restrição de idade. Os grandes heróis vão ser homens adultos, não são nem homens idosos, nem adolescentes. Eles são nobres, tá? Aquiles é o rei dos Mirmidões, a mãe dele, Tétis, é uma Nereida, o pai dele era um rei. Ulisses, Odisseu, também é um rei. Enéas, que vai ser cantado numa epopeia clássica romana, né, do Império Romano, ele era um dos príncipes de Troia, tá? Descendentes de deuses, já falei para vocês a ascendência do Aquiles e do Odisseu. O Enéas também é descendente de um deus, ou melhor, de uma deusa, ele é filho de Vênus. Eles têm habilidades supra-humanas, no caso de Aquiles são suas
capacidades como guerreiro. No caso de Odisseu, é a sua capacidade de se disfarçar e a sua inteligência. Ele tem ajuda dos deuses para isso, mas ele consegue sozinho usar muitos ardis para conseguir se sair de situações muito difíceis, tá? Ele é um herói vitorioso. Isso é uma coisa importante, gente. A epopeia, ela não é um mito, tá? Os mitos, eles contam a vida toda do personagem. A epopeia, ela vai falar de uma vitória que esse personagem tem. E essa vitória é o motivo de orgulho desse povo, tá? Então, gente, para ficar fixado que a epopeia clássica não é um mito, tá? Vamos dar uma olhada no seguinte. O mito, ele é uma narrativa completa com toda a história do personagem, certo? As epopeias clássicas, que são 3, a Ilíada conta um episódio da Guerra de Troia, a Odisseia, que conta a história de Odisseu tentando voltar para casa, e a Eneida, que conta a história do grande feito de Enéas, tá? Elas vão relatar esse feito em que esse herói é vitorioso. O mito, ele fala mais coisas. O mito, ele conta toda a vida do herói, do momento em que ele nasce até o momento em que ele morre, e essa morte muitas vezes é trágica. Por exemplo, na própria Guerra de Troia, Aquiles vai morrer. Ele vai ser flechado num calcanhar durante a batalha, ele não é vitorioso nessa batalha, evidentemente, ele morre. Odisseu, uma das versões do mito de Odisseu, dá a ele também uma morte trágica numa luta. Segundo essa versão, durante um período de 7 anos em que Odisseu não consegue voltar para casa porque ele está preso na ilha de Circe, ele vai ter um relacionamento com Circe, ela é uma deusa, e ele teria gerado um filho que ele não sabe. Logo quando ele sai, Circe ali estaria grávida e gera esse filho. Quando esse filho cresceu, segundo essas versões do mito, ele quer conhecer o pai e aí ele vai viajar, sair da ilha de Circe, vai tentar encontrar o pai. Acontece uma tempestade, ele se perde, chega num lugar que ele não sabe qual é, tá com fome, vê um gado ali, ele vai lá matar um desses animais para poder comer. E aí vem o rei, o dono, na verdade, desse rebanho, proteger sua propriedade, é um homem idoso, eles lutam e ele mata esse homem idoso. E aí, segundo essa versão do mito, Telégono, que esse rapaz, vai matar o próprio pai, que ele não sabe que aquele é Ulisses, o pai dele, Odisseu, tá? Então, frequentemente, o mito termina com a morte trágica do herói. De todos eles, ele vai terminar com sua morte. E a epopeia é feita para exaltar o orgulho que aquele povo tem desse herói. Então, você conta uma vitória do herói. No caso da Ilíada, o que é que se conta? A vitória que vai anuviar, que vai extinguir a ira de Aquiles. Qual é a treta que acontece ali dentro da Ilíada? Tem uma passagem durante a Guerra de Troia em que Aquiles vai ter um entrave, ele vai ter um conflito muito sério com Agamenon, que é um dos reis da Grécia mais poderosos. Aí Aquiles diz, não fico mais em guerra, não disponho mais dos meus exércitos, ele se retira da guerra. Isso termina resultando em acontecimentos muito funestos para o próprio Aquiles. Por quê? Ele abandona o campo de batalha, vai embora, deixa a armadura de guerra dele, porque ele não pretende mais lutar, e aí Patroclo, que é primo de Aquiles, veste essa armadura e vai para a guerra, porque os homens vão pensar que ainda é Aquiles lutando, então os guerreiros vão lutar com mais animais porque Aquiles está com a gente. Só que isso vai fazer também com que Patroclo se exponha. E aí o príncipe de Troia, Heitor, vai lutar com aquele homem achando que está lutando contra Aquiles e ele mata Patroclo. E aí se retira a armadura e se vê que não era Aquiles, que era Patroclo. Quando Aquiles sabe que o seu amado Patroclo morreu, ele volta ainda mais irado, que ele já estava irado com Agamenon e agora ele está com sangue no olho e ele volta para uma luta. Ele vai enfrentar na guerra diretamente Heitor, cara a cara, e ele mata Heitor. E ele ainda, depois de matar Heitor, está tão irado que ele amarra Heitor pelos pés na sua biga e ele começa a dar voltas ao redor dos muros de Troia, levando o corpo de Heitor, e aí, claro que esse corpo vai ficar extremamente machucado. Ele faz isso por dias na frente da família de Heitor. O desfecho da Ilíada é quando a ira de Aquiles é aplacada, e a ira de Aquiles é aplacada porque o pai de Heitor, Príamo,
vai se disfarçar, vai sair da cidade de Troia, vai procurar Aquiles no campo em que ele está concentrado lá no acampamento dos gregos e vai implorar, ele se ajoelha diante de Aquiles e implora para que ele possa levar o corpo de Heitor de volta para as muralhas de Troia e dar um enterro digno para seu filho. Porque se essas cerimônias não forem feitas, a alma de Heitor ficará errante e nunca poderá atingir o reino dos mortos. E o discurso de Príamo é tão comovente que Aquiles então tem a sua ira arrefecida e eles choram juntos, pranteiam os seus mortos. Mas é a grande vitória de Aquiles sobre Heitor, que é exaltada ali na Ilíada. Na Odisseia, a gente viu, né? São as dificuldades de Odisseu em voltar para casa. Gente, Odisseu vai passar por muito perrengue na vida. Ele vai enfrentar, por exemplo, 2 grandes monstros marinhos que são Scilas e Caríbides. Um grande redemoinho que suga todos os barcos, um grande monstro de muitas cabeças que vai ali pegar os navegantes e engoli-los. Ele vai enfrentar um monte de monstros e de perigos, todos conduzidos ali por Poseidon, que está muito pé da vida e não quer deixar Ulisses voltar para casa. E aí, ainda lá no final, né, ele tem todos os pretendentes ao reino que ele tem que enfrentar para conseguir se assumir novamente como rei de Ítaca. E na Eneida, o assunto é o cumprimento da missão de Enéas. É um momento específico. A Eneida é a primeira fanfic da história da literatura do Ocidente, porque ela se pergunta assim, tá, o que aconteceu com as pessoas que sobreviveram na guerra de Troia? E a fanfic é justamente essa. Enéas, príncipe de Troia, filho de Vênus, vai ter uma missão, pegar esses sobreviventes, colocar em navios e levar esses sobreviventes para que eles possam fundar uma nova Troia. Essa nova Troia será, um dia, Roma. A gente termina com ele chegando nesse local, construindo o que vai ser um acampamento, depois vai se tornar uma cidade. Enéas vai enfrentar ainda um inimigo pela mão de uma princesa para poder se casar com ela e ser reconhecido ali como um nobre, que vai gerar um lugar. E aí ele vai poder fundar a cidade de Alba Longa, e são os descendentes da cidade de Alba Longa que um dia vão fundar a cidade de Roma. E aí, para a gente fechar esse conteúdo de hoje, eu tenho falado o tempo todo sobre a epopeia clássica. Então, existe alguma epopeia que não é clássica? Sim. A gente só chama uma epopeia de clássica quando essa epopeia é produzida na Idade Antiga, na Antiguidade Clássica. Então, quando ela faz parte da cultura greco-romana. Então, ali produzida antes do início da Idade Média, tá? Existe uma outra classificação, além da questão histórica, né, do tempo em que as epopeias são feitas. A gente pode chamar as epopeias de primárias e de secundárias, mas eu vou falar sobre isso em um outro momento. Então, a referência é histórica. As epopeias clássicas foram feitas na Idade Antiga e existem muitas outras, além das 3 que eu citei aqui. Existe, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que é inclusive muito mais antiga do que a da Ilíada e a da Odisseia. Mas ela não foi lida na história da literatura no Ocidente de maneira a influenciar as produções das outras epopeias, e por isso a gente não vai falar dela. O que é importante é a gente falar sobre aquelas epopeias que, de algum modo, vão influenciar trabalhos que vieram depois. E aí, fora do contexto do período clássico, a gente tem 2 epopeias que são bastante importantes, tá? Uma delas é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. A Divina Comédia é uma epopeia cristã, feita durante o período do humanismo italiano. Ela foi publicada em 1321, então, naquele período que os italianos chamam de Trecento, que é do século XIV. E a Divina Comédia, ela relata uma viagem extraordinária, né? O tema aí da viagem, sendo que essa viagem, gente, é uma viagem que é proposta ao mesmo tempo como alegórica, ou seja, simbólica, mas ela pode ser lida como, aspas, uma viagem real, porque no imaginário cristão dessa época se pensava que talvez o purgatório, o inferno e o paraíso fossem da esfera física do mundo terrestre. E aí a gente tem esse personagem que também se chama Dante,
e que vai fazer essa viagem primeiro pelo inferno, depois pelo purgatório e depois ele vai chegar ao paraíso. E o outro texto muito importante são os Lusíadas, do Luís de Camões, o texto épico, a epopeia fundamental da língua portuguesa, é uma obra fundamental, inclusive, para os rumos do desenvolvimento do nosso idioma. E aí, essa história, ela é ao mesmo tempo sobre as conquistas das grandes navegações e uma grande celebração, uma grande exaltação da história de Portugal. Vai ter como seu herói de quem se tem orgulho Vasco da Gama, feito de que se tem orgulho relacionado a esse herói, a viagem à Índia, mas também existe uma exaltação da história de Portugal e de muitos heróis e reis portugueses ao longo desse texto. Sobre a epopeia a gente vai ficar aqui hoje, eu espero que você tenha aprendido bastante. Um beijo e até a próxima!